do Espírito Santo. Amém? Bíblia Sagrada, por gentileza, só posso pregar se você me responder. Você ainda crê em palavra profética? Crê? Deus tem uma palavra profética para você nesta noite. Livro do profeta Zacarias, capítulo 1, versículo 1. Qual mês que nós estamos? Não ouvi? E olha o que está escrito na palavra de Deus. Talvez a sua tradução não esteja assim, mas eu pedi até o rapaz para colocar ali, igualzinho está nessa tradução aqui, para você ler comigo. Está escrito isso é coincidência, não é, gente? É ou não é? Mas com Jesus não tem coincidência. Não existe isso para um servo, uma serva de Deus. Existe o agir de Deus. Em novembro do segundo ano do reinado de Dário, o Senhor deu esta palavra, esta mensagem ao profeta Zacarias, filho de Berequias, neto de quem, gente? De Ido. Eu, o Senhor, fiquei extremamente irado com seus antepassados. Portanto, diga ao povo: assim diz o Senhor dos exércitos. Quem está dizendo? Então nós vamos ler todos nós em uma só voz. Assim diz o Senhor dos exércitos. Faz assim, por favor, toda a igreja, assim. O que é que o Senhor está dizendo? Volte-se para mim. Vamos lá? Tem gente que não fez, toda a igreja? E eu me voltarei para vós. Queridos, olha a palavra de Deus para a nação de Israel no mês de Israel. Preste atenção. Volte-se para mim e eu me voltarei para vós. Quando Deus direciona essa mensagem, esta palavra para a nação de Israel, este povo estava regressando, voltando do cativeiro. E Deus visita o profeta Zacarias e diz: diga para o meu povo que quando eles se voltarem para mim, eu me voltarei para eles. Todas as vezes que Deus, Ele libera uma promessa, todas as vezes que Deus quer entregar uma bênção, um milagre, uma resposta, todas as vezes que Deus quis agir na nação de Israel, Deus impôs uma condição para o seu povo. Que me ouve, diga amém. Quando Deus queria operar na nação de Israel, Ele disse: portanto, se ouvires atentamente a voz do Senhor teu Deus, se fizerdes conforme os estatutos que hoje te ordeno, se permanecerdes na minha presença, aí eu agirei em seu favor. E aqui não é diferente. Deus põe uma condição para aquele povo que estava voltando do cativeiro, dizendo: se você se voltarem para mim, eu vou me voltar para vocês. E aqui Deus quebra uma história, uma conversa que diz: eu estou meio afastado da igreja, mas Deus está comigo. Engano seu, querido. Deus, Ele deixa bem claro: se você se voltar para mim, eu vou me voltar para você. Se você estiver comigo, eu vou estar com você. Não sou eu, é a palavra de Deus que está dizendo. Porque quando o povo ficou exilado, todos nós sabemos
que quando você passa muito tempo em uma certa região, você começa a absorver os costumes, os hábitos daquele povo, sim ou não? Eu já estou até falando para lá, já estou aprendendo, estou acostumando. E o povo de Israel voltava do cativeiro cheio de costumes, cheio de coisas que não agradavam ao Senhor. O povo de Israel estava meia pedra, meio tijolo, mais ou menos crente. E Deus dá essa palavra para a nação de Israel: volte-se para mim e eu me voltarei para vocês. E por várias vezes, Deus liberou esta palavra sobre a nação de Israel, através de vários profetas diferentes. Então nós entendemos que por várias vezes Israel perdia o caminho. Pegou? Várias vezes Israel perdia o foco. E por várias vezes Deus falava a Israel: volte-se para mim e eu me voltarei para vocês. Vira e volta. Israel estava ouvindo Amado Batista. Vira e volta. Estava lá o trio parada dura, noite e dia. E Israel lá. Vira e volta, Israel estava com dor de cotovelo, que hoje é sofrência, né? Eu sou mais antigo. Vira e volta, Israel se desviava do caminho que Deus tinha preparado para eles. E Deus dizia: Israel, filho, filha, volte-se para mim e eu me voltarei para vós. Oh Jesus! Livro do profeta Oséias, capítulo de número 6, versículo de número 1. Oséias capítulo 6, olha Deus falando a mesma mensagem para a nação de Israel. Oséias disse para aquele povo: vinde e tornemos ao Senhor. Se Ele está convidando a nação para voltar, para se tornar, é porque a nação estava distante, é porque a nação estava longe. E Deus fala através do profeta Oséias: vinde e voltemos para o Senhor. Uma coisa eu aprendo aqui neste versículo: vinde e tornemos, porque Ele nos despedaçou e nos sarará, feriu e nos atará a ferida. Todas as vezes que eu me afasto da presença de Deus, eu estou ferindo a mim mesmo. Todas as vezes que eu erro o caminho, eu estou machucando a mim mesmo. E o profeta Oséias libera esta palavra sobre a nação de Israel, porque só Deus tem poder de sarar a sua alma, só Deus tem poder de cicatrizar essa ferida, só Deus tem poder de tirar esse vazio de dentro do seu peito, só Deus tem poder de te devolver a alegria. Se vai dar glória, glorifica direito. E a palavra de Deus para a nação de Israel é esta: vinde e voltemos para o Senhor. E o interessante, que no mesmo livro de Oséias, no capítulo 4, no versículo 6, o que diz o texto? E o meu povo será destruído, porque lhe falta. Interessante, né? Neste tempo, o conhecimento gira em torno de relacionamento. Diga: conhecimento gira em torno de relacionamento. Mais uma vez. Então o que eu aprendo? Que o povo de Deus estava sendo destruído porque não se relacionava com Ele.
Relacionar-se com Deus vai muito além de fatos. Relacionar-se com Deus vai muito além de acontecimentos. Por quê? Porque uma grande parte da nação de Israel ouviu dizer que Deus abriu o mar vermelho e aquela multidão atravessou em pés enxutos. Uma grande parte da nação de Israel ouviu dizer que as muralhas de Jericó desceram abaixo como se não fosse nada. Uma grande parte da nação de Israel ouviu dizer que 3 jovens foram lançados na fornalha, mas o 4º homem passeava com eles no meio do fogo e eles saíram de lá ileso. Uma grande parte da nação de Israel ouviu falar que Deus multiplicou o azeite e a farinha da viúva, que Deus fez aparecer na porta de Samaria 2 montanhas de farinha e 1 montanha de cevada da noite para o dia. Grande parte da nação de Israel ouviu falar que Deus operou milagres extraordinários no deserto. Ouviram falar, mas não sabiam como era essa experiência, porque são fatos, são acontecimentos. Quando você conhece uma pessoa de vista e alguém te pede uma informação, alguém pede para você avaliar aquela pessoa, o que é que você diz? Conheço de vista, mas não tem nenhuma intimidade com ela. É assim ou não é? É ou não é? E assim é com Deus, querido. Se você não tem intimidade com Deus, se você não se relaciona com Deus, você vai ouvir falar, você vai ver muitos fatos, você vai ouvir muitas histórias, mas não vai ser aquela experiência. As experiências dos outros são importantes, assim como as experiências dos homens e as mulheres de Deus na Bíblia. Por quê? Porque a experiência dos outros, elas nos fortalecem. As experiências dos outros nos edificam na fé. As experiências de outras pessoas em certos momentos até nos desperta. Opa, isso é comigo. Mas eu quero dizer para você uma coisa: a sua experiência com Deus, ela vai marcar a sua trajetória para toda a vida. A sua experiência de 10 anos atrás, ela permanece na memória. A sua experiência de 5 anos atrás, ela permanece na história. A sua experiência dessa semana, ela vai permanecer com você para sempre. A mensagem de Deus para a nação é esta: vinde e voltemos para o Senhor. Vinde se relacionar com o Senhor. Conhecer a Deus é ter um estreito relacionamento com Ele, é identificar-se com Ele e aprender a ver as coisas, como Deus vê. Isso é relacionamento, isso é conhecer a Deus. E quando nós conhecemos a Deus, diga comigo: os meus pensamentos, faz assim no seu pensamento, diga: as minhas ações, as minhas prioridades e o meu relacionamento com os outros são diferentes, porque eu vejo como Deus vê, eu penso como Deus pensa, eu falo como Deus fala, e eu vou agir como Deus agiria, porque eu conheço Ele, eu tenho intimidade com Ele, eu relaciono com Ele constantemente. A palavra de Deus para a nação de Israel no mês de novembro é: vinde e voltemos para o Senhor. Vamos conhecer a Deus, vamos ter relacionamento com Deus. Deus é uma fonte inesgotável.
Você aprende um pouquinho hoje, amanhã Deus tem mais para ensinar. Você foi mais fundo amanhã, no outro dia Ele tem algo novo para você. Deus não se esgota, e o desejo de Deus é que o seu povo o conheça. Essa é a vontade do Senhor, que o seu povo se aprofunde em conhecê-lo. Tem hora que eu leio umas coisas na Bíblia e eu falo assim, gente, mas como é que eu nunca li isso aqui? Como é que eu nunca vi isso aqui? Há uns 3 anos atrás, Deus me deu uma mensagem, pastor Elias, que eu não acreditei. Eu falei, não é possível. Eu já li esse versículo umas 300 vezes, e eu nunca vi isso aqui. Mas não é, é porque Deus se renova. Deus sempre tem algo para te oferecer. Deus tem sempre uma novidade para você. E Deus está te dizendo nesta noite: Israel, vinde, voltemos para o Senhor, prossigamos em conhecê-lo, prossigamos em buscar ao Senhor. Deus está te chamando para uma intimidade. Deus está te chamando para algo mais próximo. Está compreendendo? Quando Zacarias, ele libera esta palavra, a preocupação de Zacarias era que o relacionamento do povo fosse um relacionamento correto com Deus, e também com os outros da comunidade. Quando você conhece a Deus, você trata o próximo diferente. Quando você se relaciona com Deus, você vê as coisas de outro modo. Você não vê da forma natural. Você não vê no nada a ver. Você não vê, isso é normal. Mas o mundo hoje é outro mundo. Não, você vê com a visão de Deus. Você se comporta com os pensamentos de Deus. Por quê? Porque Deus quer que o seu povo o conheça. Deus quer que o seu povo se relacione com Ele. Deus quer que o seu povo tenha intimidade com Ele. E a palavra do Senhor para a nação de Israel, para o povo de Deus que está passando pela cidade de Valadares é esta: vinde e voltemos para o Senhor. Vinde e voltemos para o Senhor. Deus te trouxe aqui nesta quarta-feira para te dizer: é tempo de voltar para a presença de Deus, é tempo de estar mais perto de Deus, é tempo de buscar ao Senhor. Ontem foi feriado, sim ou não? Dia de... Isso é muito chique, né? Finados. Dia dos mortos. E pode-se dizer que é uma comemoração, né? Estranha, né? Comemorar o dia dos mortos. Mas quantos que receberam flores ontem? Estou criticando ninguém não. Quantos tiveram a velhinha acesa ontem? Quantos ouviram lá? Ouviram não, né? Quantos falaram lá diante da sepultura: eu te amo, mas não ouviu? Quantos morreram sem se voltar para o Senhor? Quantos se foram sem se arrepender? Quantos se foram fazendo o que dava na cabeça, vivendo nos seus deleites, nos seus prazeres, e não teve tempo, entre aspas, de se voltar para o Senhor? A palavra profética para o povo de Deus no mês de é esta: vinde e voltemos para o Senhor. Vinde e voltemos para o Senhor. Pastor, o ano já está acabando. Em janeiro eu vou viver na fé. Quem te contou que vai existir janeiro?
Eu não sei, não posso te garantir nada. Não, então amanhã eu volto. Será que vai ter quinta-feira? Ninguém sabe. Então, esse é o tempo, esta é a hora de se voltar para o Senhor, de deixar de lado os costumes, de deixar de lado os hábitos da terra e se voltar para o Senhor. É noite de voltar-se para Deus, é noite de buscar intimidade com Deus, é noite de buscar relacionamento com Deus. Posta lá no Face, relacionamento sério com o Pai.